Olá, sou Nádia Vasques, tenho 35 anos, moro no Chile, em Viña del Mar e sou professora de Educação Física. Atualmente trabalho em uma escola municipal em Viña del Mar. Moro em Viña del Mar e trabalho nessa escola há 10 anos. Também trabalho na Igreja Unida de Cristo como professor de escola dominical. Trabalho como professor de escola dominical desde os 12 anos de idade. Eu também pertenço ao grupo Patrulha del Rei, Patrulha do Rei, que trabalha com crianças e estou trabalhando com eles há cerca de 5 anos. Quero agradecer à Cumbre por nos convidar, por nos tornar parte disso e também agradeço a todos vocês que estão conectados, porque é a melhor maneira de passar o tempo aprendendo. Quero lhes contar um pouco mais sobre o que faço na Patrulha del Rei. Na Patrulha del Rei, começamos a trabalhar com músicas e a melhor maneira de aprender é por meio do movimento. Minha profissão sempre diz que é por meio do movimento que se aprende muito mais. Então, essas músicas que falavam de Deus, essas músicas infantis que nos diziam que temos um Deus criador, como não poderíamos dar-lhes movimento para que as crianças ficassem mais gravadas em suas cabeças e em seus seres. Então, começamos a coreografar as músicas que Patrulha del Rei estava lançando e também as enviamos para o canal do YouTube, que pode ser encontrado lá como Patrulha del Rei. Então, começamos a trabalhar em cerca de 24 músicas que já tinham coreografia. E isso também abriu um TikTok para mim, porque as crianças da escola onde trabalho não são cristãs, mas como eu poderia chegar a essa escola dando-lhes uma mensagem de Deus através das redes sociais, porque como é uma escola secular eu não posso falar sobre Deus, mas através das redes sociais as crianças me seguem e eu lhes envio vídeos de coreografias que estamos trabalhando na Patrulha do Rei, como uma forma de evangelizar suas vidas. Portanto, você também pode me encontrar no TikTok, como Patrulha del Rei fazendo as coreografias cristãs e como éramos. Coreografias cristãs e também como estávamos trabalhando apenas na área das crianças. Com essas crianças comecei a trabalhar há 4 anos, ou seja, comecei com crianças de 12 anos trabalhando com elas. E agora essas crianças não são mais tão jovens, são adolescentes que estão quase passando dos 17 anos. 17 anos, alguns deles têm 18. Era uma área que não atraía mais a atenção delas, então abrimos outro nome chamado King Dance, que é todas essas meninas que eram adolescentes e que agora são mais jovens, e começamos a fazer dança urbana, uma nova maneira de atrair a atenção das meninas e mantê-las nesse grupo, nessa rede de apoio a Cristo. Portanto, isso é o que posso dizer sobre a Patrulha del Rei King Dance e o que tenho feito nesse período. Agora quero convidá-los a dar uma olhada na música em que tenho trabalhado e que quero compartilhar com vocês. Esse tema se chama Mãos, Pés e Fé em Ação. Um chamado urgente às igrejas para que transformem o futuro de nossas crianças por meio do poder da atividade física. Como diz Mateus na Bíblia, portanto, não é da vontade de seu Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Por que estou falando sobre eles se perderem? Vamos examinar as informações e responderemos a nós mesmos ali mesmo. Temos 2 neurotransmissores que são liberados durante a atividade física. Um deles é a oxitocina. A oxitocina fortalece as relações sociais, ou seja, se eu abraço, se eu aperto a mão, se eu bato na mãozinha, eu libero oxitocina e isso me ajuda a ser mais solidário. E o outro neurotransmissor é a endorfina, que nos ajuda. Quero dizer, tenho 2 neurotransmissores muito importantes que são liberados quando fazemos atividade física. E o que seria melhor do que ter crianças que se sentem bem e crianças que são sociáveis, com relacionamentos saudáveis entre seus colegas.
Agora eu gostaria de fazer uma pergunta a todos os professores, pais, pastores que estão conectados aqui. E a pergunta é a seguinte: quanta atividade física vocês praticam regularmente? Como professor de escola dominical, quanto tempo você gasta incorporando atividade física em suas aulas? Em suas aulas? Ou seja, se a aula durar 40 minutos, quanta atividade física eu fiz? Ou quanto movimento as crianças fizeram, ou elas ficaram sentadas o tempo todo? Vamos passar para a próxima. Vou lhes falar sobre alguns dados relevantes que temos aqui em nosso país. Um deles pode ser encontrado no site biobiochile.cl, que é um programa de notícias. Ele diz: o problema da obesidade infantil no Chile e no mundo. Casos em ascensão em países de baixa renda. Aqui posso citar outra situação no Chile. As crianças chilenas são as mais obesas da América Latina. Chilenas. E em relação às porcentagens latino-americanas, elas estão muito próximas. Aqui tenho outra situação de sobrepeso e obesidade nos países com maior obesidade na América Latina. Os países com maior obesidade e sobrepeso em adultos. O Chile está com 74%. Em segundo lugar vem o México. Em terceiro, os Estados Unidos. E aí está o pequeno quadrado que vocês podem ver. Se no Chile temos as crianças e os adultos mais obesos com 74% de obesidade, imagine que essas crianças já estão aumentando. Como adultos, nossa porcentagem vai aumentar. E isso afeta toda a América Latina. Quero lhe mostrar outro fato. Este pequeno gráfico que vou lhe mostrar, o consumo de alimentos ultraprocessados no ano de 1970. O consumo de alimentos ultraprocessados. Em 1970 era de menos 10%. Agora, no ano de 2020, é de 50%. Em outras palavras, aumentou. Imagine agora que estamos em 2025. A obesidade infantil em 1970 era de 3%. Agora é de 20%. A atividade física regular em 1970 era de 70% e agora é de menos 40%. E o acesso a espaços públicos em 1970 era de 40% e agora é de 25%. E o acesso a espaços públicos era de 40% e agora é de 25%. Mais e mais espaços públicos, praças. O espaço para praticar esportes, lugares para passear com a família estão ficando cada vez menores. Esses dados refletem uma transformação drástica nos últimos 50 anos, com um forte impacto na saúde das crianças devido a mudanças na alimentação, no estilo de vida sedentário e nas condições socioeconômicas. Ainda assim, gostaria de deixar aqui, além de uma informação ou deixar dúvidas. Espaços públicos. Quantos de vocês têm uma igreja grande ou um pátio grande? Como seria bom ter esses espaços durante a semana, quando geralmente não há tanta atividade. Ter esses espaços abertos para as crianças irem brincar, para as crianças terem seu espaço para jogar futebol ou brincar com seus colegas da mesma igreja e com os vizinhos locais. Seria ótimo que as igrejas ficassem abertas por mais tempo, para que as crianças pudessem ser fisicamente ativas, fazer atividade física com os irmãos e irmãs, tocar música. Não quero dizer que vamos transformar a igreja em um ginásio, mas poderíamos fazer um pouco mais de atividade física junto com nossos irmãos e irmãs. Vou abrir as informações a seguir. Fatores contribuintes. Temos 3 fatores que influenciam isso: hábitos alimentares, estilo de vida sedentário e fatores socioeconômicos. Nos hábitos alimentares, o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares e gorduras saturadas, substituiu as dietas tradicionais mais saudáveis. Essa mudança é influenciada pela disponibilidade e pelo custo mais baixo de junk food. Quantos de vocês comeram junk food ou alimentos ricos em açúcar essa semana? Eu também. Estilos de vida sedentários.
A redução da atividade física causada pelo aumento do tempo de tela e a falta de espaços seguros para a prática de exercícios contribuíram significativamente para o aumento da obesidade infantil. Aqui, depois da pandemia de 2019, o acesso ao tempo de tela para todas as crianças aumentou drasticamente. E o que é mais seguro para uma mãe? Ter a criança com a tela ao seu lado? Ou estar no parque brincando com a criança? É claro que é muito mais seguro ter a criança por perto, mas isso tem aumentado. Muitas crianças têm tido acesso a telas, e isso está aumentando a cada ano. Elas estão ficando cada vez menores, ou seja, já estão no carro com a tela, em vez de tentar andar, brincar, se movimentar, explorar. Vamos passar para o outro fator. Temos o fator socioeconômico. As comunidades mais vulneráveis, especialmente em áreas rurais e de baixa renda, têm índices mais altos de obesidade infantil, refletem as desigualdades na distribuição de recursos e no acesso a opções saudáveis de estilo de vida. A vida está ficando cada vez mais cara aqui no Chile. É muito caro manter hábitos saudáveis, comprar carne, comprar ovos. É caro aqui. E esse também é um fator que está jogando contra nós como país. E espero que em outros países isso não esteja nos afetando tanto quanto a economia está nos afetando. Agora quero lhe fazer uma pergunta. De que coisas valiosas você cuida em sua vida? Por exemplo, na minha vida, cuido da minha casa. Cuido bem dos meus animais. Tenho um cachorro, tenho um gatinho. Eu cuido deles para que estejam em perfeitas condições. Quantas pessoas cuidam de seus celulares? Elas até dormem com eles. Se cuidamos tanto de nossas coisas, como deveríamos cuidar de nosso corpo? O que é um presente de Deus? Uma pergunta que você não faz, de repente. Agora quero falar com você sobre como administrar nosso corpo com sabedoria. Cuidar do corpo como um templo do Espírito Santo, e isso está em 1 Coríntios 16, 19 e 20. Você não sabe que seu corpo é um templo do Espírito Santo? Que ele está em você e que você o recebeu de Deus. Vocês não são seus próprios donos, Vocês foram comprados por um preço, portanto, honrem a Deus com seu corpo. O que Deus está nos dizendo aqui? Esse corpo não é nosso. E nós somos apenas administradores de nosso corpo. Se eu cuido muito bem do meu gato e compro a comida mais cara para ele porque me disseram que alguns alimentos fazem mal para os rins, será que me preocupo com isso? Quanto mais tenho de me preocupar com meu corpo? Até que ponto devo dizer que este alimento é bom para mim e este não é? Será que eu opto por alimentos saudáveis para que eu possa me cuidar? Também devo pensar que Deus nos deu esse corpo. E devemos honrá-lo. De qualquer forma, tanto espiritualmente, no físico, temos que fazer isso. Então, como vamos honrar a Deus com o nosso corpo? Estou indo para o próximo. Moderação e autocontrole. Deus não deu meu corpo, vamos honrar a Deus, mas por meio da moderação e do autocontrole. Em Gálatas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, humildade e autocontrole. A promoção de hábitos saudáveis pode nos ensinar sobre autocontrole, um fruto do Espírito, e como administrar nossas escolhas de alimentos e exercícios. Vamos para a próxima. A administração dos recursos que Deus nos dá. Vejamos a primeira parte de Pedro 4,10. Que cada um ponha o dom que recebeu a serviço dos outros, como bons administradores da graça de Deus. Isso inclui a saúde.
que Deus nos confiou, promovendo hábitos saudáveis como parte de nossa responsabilidade. Somos administradores de nossos corpos, Deus nos deu nossos corpos e com nossos corpos devemos honrá-los, certo? Então, como lidamos com tudo isso? Como levamos tudo isso para aplicar à vida cotidiana? Como levamos esse entendimento para as crianças? Para a vida cotidiana? Vou citar 4 pontos muito importantes. Educação e reflexão familiar. Vamos implementar devocionais nas famílias que falem sobre a importância de cuidar de nossos corpos e como isso glorifica a Deus. E como isso glorifica a Deus? Há uma coisa que, por exemplo, eu gosto muito de fazer antes de sair de todas as minhas aulas, seja na escola dominical ou ensinando dança. Eu sempre digo às crianças que nosso corpo devemos cuidar dele. E que devemos cuidar dele, não o machucando. Portanto, eu cuido do meu corpo. Digo a eles a outra regra: cuido do corpo do meu parceiro e cuido de cada ação que faço. Então eles andam preventivamente. Não vou fazer isso porque posso cair e machucar meu joelho. Portanto, vou quebrar a regra número 1, que diz que eu cuido do meu corpo. Ou de repente, eles me dizem: não corri tão rápido porque poderia ter machucado o corpo do meu parceiro que estava à minha frente. Então eles já têm essa regra na cabeça. Eu cuido do meu corpo, cuido do corpo do meu parceiro e cuido de cada ação que vou fazer. É muito importante repetir essas regras repetidamente, todas as aulas. Eu tenho aulas de março a dezembro e as repito todos os dias. É muito importante cuidar do nosso corpo, não nos machucarmos, e isso é muito importante para os pequenos. E isso é muito claro para os pequenos. Vamos lhes dar informações sobre... Compartilhar com as crianças histórias bíblicas de pessoas que tinham disciplina e autocontrole. Como Daniel, que optaram por uma alimentação saudável. Isso pode ser encontrado em Daniel 1:8. A 16, todas as informações estão lá. Aqueles que quiserem ler podem anotar. E vamos fazer isso como um trabalho em família. Vamos repeti-lo pela manhã. Vamos falar sobre isso durante o almoço com nossos filhos. Vamos ao ponto número 2. Promover hábitos saudáveis na igreja, criar programas de atividade física e alimentação saudável na igreja como parte do ministério das crianças ou dos jovens. Quando é minha vez de dar a aula da escola dominical, nós a dividimos em 4 domingos. Tomamos café da manhã, temos o culto matinal e fazemos um café da manhã saudável. Então, no primeiro domingo, fazemos como tutti-frutti. No segundo domingo, fazemos panquecas com frutas e acredite, todo mundo come. Há uma variedade de frutas porque algumas pessoas gostam mais delas do que outras. No terceiro domingo, fazemos ovos cozidos com suco e no quarto domingo, comemos iogurte com aveia ou cereal, dependendo do que os próprios pais inventarem. Portanto, é ótimo promover isso e que não há junk food. E conscientizar as crianças de que nosso corpo pertence a Deus, que nosso corpo é de Deus e que nosso corpo deve ser alimentado. É de Deus e que nosso corpo deve honrar a Deus. Eles já entenderam e estão felizes em saber que o café da manhã é saudável aos domingos e temos que repetir isso durante a semana e comunicar aos pais. Também organizamos workshops que combinam princípios cristãos com educação em saúde. Educação em saúde. O outro ponto é orar na dependência de Deus, para ensinar que Deus nos fortalece em nossas fraquezas, mesmo na luta contra estilos de vida sedentários ou hábitos alimentares pouco saudáveis. Aqui podemos reforçar com Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É muito difícil para eles pararem de comer doces, especialmente as crianças, que têm um tipo de vício em açúcar,
e o açúcar está quase no nível de uma droga, o vício que ele produz. Portanto, há um reforço de que, nesta semana, não vamos comer açúcar e colocamos em prática que seremos capazes de realizar tudo em Cristo, que nos fortalece. Portanto, é uma tarefa difícil. E também como implementar a atividade física, e o que também é muito complicado agora, porque as crianças estão acostumadas a ficar sentadas, acostumadas a ficar em uma tela, e tirá-las de sua zona de conforto é difícil, mas podemos fazer todas as coisas por meio de Cristo que nos fortalece. Vamos ao ponto número 4, modelando um estilo de vida saudável, incentivando os líderes cristãos a modelar hábitos saudáveis para que as crianças vejam um exemplo tangível de como honrar a Deus com o corpo. Se meu corpo for saudável, será muito mais fácil honrar a Deus. Como vou falar sobre minha experiência? Dança para atividade física. A dança é uma forma de expressão que combina movimento, criatividade e emoção. O benefício da dança é uma atividade física completa que traz vários benefícios para o corpo. Ela melhora a condição física, aumenta a energia, promove um peso saudável, fortalece a coordenação e as habilidades motoras e em nível psicológico e emocional. Em nível psicológico e emocional, a dança também tem um impacto positivo. Ela aumenta a autoconfiança, reduz o estresse, promove a criatividade e fortalece a disciplina. Aos domingos, mesmo na escola dominical, eu sempre os ensino e após o ensino há uma dança relacionada ao que estávamos falando. E aí fazemos atividade física e você acha que as crianças ficam sentadas. Não, todas participam. É legal vê-las cantando com um olhar de fé. Vou lhe mostrar alguns vídeos para que você possa realmente ver como essas crianças gostam de cantar, de adorar a Deus com seus corpos. E aqui encontramos no Salmo 49:3, louvai o seu nome com dança, cantai-lhe louvores com pandeiro e lira. Esse versículo destaca que a dança pode ser uma forma de glorificar a Deus e expressar nossa alegria em sua presença. Aqui podemos encontrar um plano de administração para meu corpo. Em grupos acreditam? Plano semanal para cuidar de seu corpo. Isso deve incluir 4 coisas: alimentação saudável, rotina de exercícios, tempo para descanso e tempo para reflexão espiritual. E se precisar de ajuda em relação a essas questões, escreva para nós e poderemos orientá-lo. Temos coreografias no YouTube, rotinas de exercícios que podem ajudá-lo e momentos de reflexão espiritual. Relacione esse plano com o conceito de sermos bons administradores. Cuidar de nosso corpo não é apenas para nos sentirmos bem, mas para honrar a Deus. Quem o confiou a nós? Toda vez que nos exercitamos, comemos de forma saudável ou descansamos, estamos adorando a Deus com nossa vida. O cuidado com o corpo deve ser um ato de reverência, pois ele é o instrumento que Deus nos deu para servi-lo e glorificá-lo. A melhor maneira de poder pregar e tornar Deus conhecido é por meio de nosso exemplo. Portanto, ao cumprirmos e concluirmos nosso plano de administração do meu corpo, alimentação saudável, rotina de exercícios físicos, tempo de descanso e tempo de reflexão espiritual, nosso corpo se sairá bem. Nosso corpo refletirá isso. E espero que você tenha prestado atenção a todas as informações que forneci. Se tiver alguma dúvida, não hesite em nos escrever ou perguntar. Estamos prontos para responder a todas as suas perguntas. Muito obrigado pelo convite. E obrigado a todos vocês que estiveram atentos lá.